nome de Jesus, agradecemos. Amém e amém, Senhor. Obrigado, querido. Saúde a igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos e me permita fazer 3 considerações antes da gente começar a ministração. A honra, a glória, a força e o louvor é sempre para o Senhor. Se você veio aqui, se você tem um trabalho na igreja, a honra, a glória, a força e o louvor é para o Senhor. Se você vem pregar a palavra, a honra, a glória, a força e o louvor é para o Senhor. Que a nossa vida seja sempre nesse passo. Quero deixar para os irmãos os meus votos de feliz ano novo para quem eu não vi, para quem eu não cumprimentei. Esse final de ano, como todos os anos, é bastante trabalhoso e a gente acaba se ausentando devido ao nosso trabalho. E eu queria compartilhar só 2 versos com os irmãos que está no Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Uma declaração do salmista. E no verso 5 ele repete, como dando uma ordem, uma orientação à sua alma: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Que o Senhor Jesus Cristo seja a nossa fonte de esperança, de socorro, de amparo em todo momento da nossa vida. E queria falar para os irmãos que no final do culto, depois que encerrarmos, se você quiser e precisar receber uma oração, uma unção com óleo, vem aqui à frente, os pastores vão estar orando por você. Amém? Hoje eu queria falar com os irmãos sobre atitude de amor ou uma atitude de vingança? Uma atitude de amor ou uma atitude de vingança? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do verso 38 a 45. E essa ministração desta manhã, eu tomei por base o livro do Osiel Gomes, chamado Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, da CPAD. Mateus, capítulo 5, versos 38 a 45. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém? Mateus, um dos 12 apóstolos, de coletor de impostos nas imediações de Cafarnaum, para um discípulo de Jesus. Provavelmente de servidor público de Herodes, para aprendiz de servo de Jesus. Publicano, e provavelmente um homem culto. Nós vemos que uma menção da pessoa de Mateus, também chamado Levi, ali em Lucas 5, 29 e 30, Mateus, depois do seu chamado, ele dá uma grande festa para Jesus na sua casa, e lá nesta festa estavam muitos publicanos e pecadores participando dessa festa. Mateus, no seu evangelho, ele se dirige aos judeus da época.
e ele descreve a vida de Jesus desde o seu nascimento, com muitos detalhes, até a grande comissão ali na Galileia. E essa história, relatada por Mateus, ela acentua a ênfase das profecias do Antigo Testamento na vida de Jesus. E Jesus é descrito como um legislador, um cumpridor da lei, e ele traz preceitos que estão acima da própria lei. Ele é o grande mestre. E no Sermão do Monte, relatado no Evangelho de Mateus, dentre esse texto que a gente tirou, ele vai do capítulo 5 ao verso 7, e também ele é relatado em menor proporção no Evangelho de Lucas. E o Sermão do Monte, ele é dividido em 3 partes. As bem-aventuranças, que todos nós conhecemos, que são declarações de felicidade, de bênçãos. Ele também é dividido na parte das admoestações éticas e também os contrastes entre o ensino ético de Jesus e as tradições legalistas dos judeus. E nesta manhã, de início, é importante dizer que para cumprir o que Jesus ensina, o que tem na palavra de Deus, só é possível pela nova natureza implantada na nossa vida. Não há educação materna, não há educação paterna, não há escola, não há nenhum lugar que lhe dê condições, a não ser a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para transformar uma velha criatura numa nova criatura, e a gente se aproximar daquilo que agrada a Deus. Logo, nós devemos estar prontos, não para reagir, e sim para agir de acordo com a vontade de Deus. E para obedecer a Cristo, a gente vê que o texto começa dizendo: não resistas ao perverso. E quem é esse perverso? Uma pessoa de natureza e condição má. Só mesmo sendo uma nova criatura que nós vamos conseguir resistir, a não resistir ao perverso. E mais para frente eu vou explicar isso. Caso contrário, logo que você for ofendido, se você não for um novo convertido, se você for ofendido por esse perverso, pela adversidade, você logo buscará vingança. É isso que acontece na nossa vida. Se alguém pisa no teu pé, se alguém te fecha no trânsito, se alguém te dá uma rasteira profissional, a primeira coisa que vem dentro de você, se você não é controlado pelo Espírito Santo, é a intenção e o desejo de você revidar. E isso pode levar a perdas no campo físico, a perdas no campo da sua própria vida também. Na essência de uma natureza não transformada, aloja-se a ira carnal que busca de imediato reagir sem medir as consequências, uma vez que deseja a retaliação, deseja a paga, a que preço for. Essa é a natureza que muitas vezes brota, borbulha, muitas vezes está adormecida, mas no momento que você é ferido, que você é tocado, que a tua honradez é ferida, ou que alguma coisa sai defraudando a sua vida, esse gigante adormecido começa a brotar dentro de você. Em Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo nos aconselha a irar, mas não pecar. Com tais palavras, ele esclarece que o cristão que vive em Cristo não procede mais como um pagão, o qual age segundo o seu propósito e entendimento, escurecido pelas trevas do pecado, sem qualquer ligação com Deus. Por isso, se entrega a um estilo de vida sem compromisso. O pagão tem uma vida sem compromisso, sem perdão, sem amor, pois ele vive na prática das obras da carne. É possível para o cristão ter um padrão elevado, como consta no trecho que a gente acabou de ler. Esses versículos que nós lemos
só é verdade, só é ativo dentro de nós se o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. E eu quero entender com vocês nessa manhã esses versículos que falou profundamente ao coração com relação à vingança, com relação àquilo que a gente retribui quando a gente é tocado, quando a gente é provocado. Porque o nosso coração e a nossa mente estão dominados e têm que estar dominados por Jesus Cristo, para a gente poder cumprir esta palavra de Deus. De modo que no seu coração não pode haver espaço para que o velho homem, com suas concupiscências, com seus atos pecaminosos, com seu ódio de vingança, reine. Pelo contrário, pela presença desse novo homem, que um dia foi gerado dentro de você, pela ação do Espírito Santo, todos nós aqui tivemos esse dia. E uma nova criatura foi gerada dentro de você. E a grande questão nesta manhã, que eu quero provocar vocês a pensarem, a refletirem, a deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você, é para ver quanto dessa nova criatura tem reinado dentro de você, nessa questão da vingança. Nós temos que ser impulsionados a ter uma disposição de amar, a ter uma disposição, sim, de buscar a justiça, a santidade, a verdade, no bom tratamento ao próximo. Nós temos que ter, sim, tristeza, um coração quebrantado quando a gente peca. Não é simplesmente você fazer isso, virar a página. O pecado é resolvido com arrependimento, o pecado é resolvido com uma transformação de comportamento, não é virar uma página, não funciona assim. Você pode amortecer uma área pecaminosa na sua vida, mas se não houver arrependimento, isso vai continuar fermentando dentro de você. A vingança não é a natureza do reino. Quem já ouviu falar na lei de Talião? Alguém já ouviu falar da lei de Talião? Se alguém fizer uma ferida ao seu próximo, far-se-á o mesmo a ele. Fraturou, fratura. Olho por olho, dente por dente. Conforme o dano que tiver feito ao outro, o homem assim se fará a ele. A lei de Talião, do latim talionis, lei e talio, talis de tal, de idêntico, também dita pena de Tailão, chamada de pena de Tailão, consiste na rigorosa reciprocidade do crime, reciprocidade da pena, apropriadamente chamada de retaliação. E a gente vê em Êxodo 21, Levítico 24, que respaldam essa conhecida lei de olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia. Esta também é conhecida como a lei da vingança. Matou, morre. Matou um animal do vizinho, tem que restituir. E na época, judeus, romanos, gregos, eles aplicavam essa regra. Porém, tinha uma cidade chamada Atenas, que esta lei, ela tinha um plus, um aumento. Lá, se você provocou um acidente e cegou uma pessoa, um olho, você era condenado a ter os seus 2 olhos furados, e você ficava cego dos 2. Então ela tinha esse acréscimo do dobro da penalidade. Compreendemos que tinha um motivo especial por parte de Deus para a aplicação da lei de Talião, que era controlar os excessos provocados pela ira para buscar vingança, evitando assim que as pessoas agissem descontroladamente na sociedade. Esta lei viria a limitar os abusos por parte do homem, e podemos verificar
como Deus, também nessa ação, é maravilhoso, bondoso e deseja o bem da humanidade. Ele não quer que vivamos sem ordem, sem equilíbrio, nem dominados por um espírito de vingança descontrolada, mas que vivamos seguindo preceitos, normas, as quais visam gerar equilíbrio, igualdade e equidade entre nós. E essa lei mosaica tinha o objetivo, como já falei, de limitar os excessos, de impor castigos com ofensa, impor justiça, legalidade, uma penalidade de acordo com aquele ato cometido. Jamais impondo além da conta. Quem aplicava a penalidade não era a pessoa que sofreu a agressão, que sofreu o ataque. Quem tinha que aplicar a penalidade eram os juízes de Israel, evitando assim que a vingança excessiva ocorresse e mantendo a ordem. É maravilhoso quando os poderes legais agem dentro das normas, buscando fazer a justiça de modo correto, julgando sem imparcialidade. Isto gera confiança e um senso de bem-estar na sociedade. É isso que nós, povo brasileiro, povo de Deus, gostaríamos e queremos ver na nossa sociedade, no nosso poder judiciário, no nosso poder legislativo, no nosso poder executivo, aonde não seja olhada a capa do processo, mas o conteúdo, o que está acontecendo, sem olhar quem é a pessoa que está sendo julgada ou analisada. Levítico 19:18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então a vingança não cabia à pessoa que recebeu aquele prejuízo, aquela afronta. É bem possível que nos ensinos de Jesus, ele já estava combatendo os escribas e os fariseus, que faziam justiça com as próprias mãos. Eles não eram juízes. Nas explicações de Cristo sobre esse assunto, não havia somente a lei, mas uma junção dela com a misericórdia. E misericórdia é você receber aquilo que você não merece. Os escribas e os fariseus cometiam dois grandes erros de interpretação dessa lei. Eles levavam a vingança para o lado pessoal, esquecendo-se que cabia aos juízes a aplicação da sentença. E a segunda coisa, eles só pensavam na execução da pena, o que revelava um espírito legalista, sem qualquer ato de misericórdia com o próximo. E a gente pode ver claramente esse exemplo quando aquela mulher é trazida diante de Jesus, pega em adultério, mas sem a outra parte. Jesus já ensinava que os seus seguidores nunca deviam agir com ódio, com vingança. Pelo contrário, eles deveriam manifestar atitudes que revelassem um espírito cheio de amor, cheio de generosidade, cheio de compassividade para aquela pessoa que estava ali na frente. E nós só podemos entender perfeitamente a interpretação de Cristo quando a gente chega nesse verso 39 desse texto que a gente leu. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se fosse eu e você que estivesse escrevendo, certamente você falaria, olha, resista ao perverso. Mas não é isso que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia.
Você pode até querer passar um branquinho em cima desse não, mas a palavra fala, não resistam ao perverso. Os que agora vivem em Cristo Jesus e que adoram a política do seu reino, possuem um novo espírito. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Dessa forma não irão resistir aos perversos. E o que esse contexto aponta para essa frase, não resistir ao perverso? Significa que a pessoa não deveria buscar justiça pelas próprias mãos. E aí eu me deparo nas minhas reações. Quanta justiça, quantos códigos penais eu e você já escrevemos durante a nossa vida. Quantas sentenças eu e você já deferimos contra o próximo. Quantas sentenças de condenação, de pena, de prisão perpétua, de morte, eu e você já levantamos e proclamamos e declaramos. Não resistam ao perverso. Não use a justiça das suas próprias mãos. Não há sugestão de que por meio da falta de ação ou do silêncio, nós estaremos encorajando a injustiça aos outros. Nem essa atitude sugere que não deveríamos colocar a nossa causa nas mãos do divino juiz. Ele é a pessoa habilitada, ele é a pessoa de confiança, ele é a pessoa segura que vai fazer reinar a justiça como o sol do meio-dia na minha vida e na sua vida. Os perversos são homens que vivem ainda na velha natureza e que são instigados por Satanás a praticarem o mal. Eles manifestam atitudes violentas, sem amor, ao contrário do cristão, cuja vida já foi mudada por Cristo, deveria ter sido mudada por Cristo, e por isso não reage com espírito vingativo. Obviamente, o cristão poderá defender-se deles. O cristão e a vingança. A parte B do versículo 39, que você tem aí, no capítulo 5 de Mateus, diz assim: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Para o homem que vive na esteira natural, na carnalidade, conforme consta ali em Gálatas 5, 19 a 21, praticando a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, suas obras sempre serão perversas. Quando sofre qualquer ofensa, este homem natural procura logo agir por vingança. E não somente isso, ele quer que a pessoa que causou algum dano sofra algo mais, algo maior, aquele plus que Atenas fazia. A lei falava, furou um olho, vai e fura outro, mas em Atenas, furou um olho, fura os dois. Quebrou uma perna, quebra as duas. Os que fazem parte do reino de Cristo, não manifestam tais sentimentos, nem atitudes, pois são dominados pela humildade e pureza de coração. Além disso, aprenderam com o Senhor Jesus a proceder de modo misericordioso com o seu próximo. Quando sofre algum tipo de mal, não agem com vingança, porque sabem que ela pertence a Deus, é o que fala Romanos 12, 19.
Por isso, estão prontos para sofrer com paciência. E eu, quando li essa frase, eu fiquei incomodado. Eu comecei a me remexer na cadeira e até fiz uma observação. Sofrer já é difícil. Ninguém em sã consciência vai no cartório e faz uma declaração: eu adoro sofrer. Mas o Senhor coloca uma situação: sofrer com paciência. O tempo não é meu, o tempo não é seu. Pastor, quanto tempo eu tenho que ficar sofrendo? Eu não sei. Pastor, eu estou perdendo a paciência. A velha criatura está brotando dentro de você. Sofrer com paciência. Esse comportamento só é possível para quem vive a política do reino e tem no seu interior as bem-aventuranças. Depois você leia, releia as bem-aventuranças, partindo desta visão que está dentro do Sermão do Monte, na continuidade do que Jesus estava ensinando. Tem-se a chave para entender o poder, para entender e poder cumprir as ordens de Cristo, como bem Ele ensina. Os bem-aventurados são pobres de espírito. Os bem-aventurados choram por seus pecados. Os bem-aventurados são mansos. Os bem-aventurados querem justiça. Os bem-aventurados são misericordiosos. Os bem-aventurados são limpos de coração. São pacificadores. Os bem-aventurados sofrem perseguições. Os que vivem essas verdades espirituais não adulteram, não traem, não mentem, não se vingam. Em razão disso, eles têm um verdadeiro comportamento de um nível espiritual que agrada a Deus. Não se pode exigir essas qualidades de um homem que não foi transformado. Afinal, elas não são aprendidas, não vêm por meditação mental, não vêm por confinamento num convento ou num lugar de retiro, nem pode ser exigidas pelo poder estatal. Elas são o resultado de uma vida que Cristo concede através do novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Não adianta. Eu fiz um seminário. Meu avô, meu bisavô, meu pai são pastores. Não adianta. Eu faço isso, faço aquilo. Não. Se o Espírito Santo não transformar a sua vida, não mudar os valores dentro de você, esta velha criatura vai continuar querendo se vingar daquilo que chega até você. Como nem toda pessoa nasceu de novo, é preciso que a força da lei para se manter a ordem e evitar os excessos neste mundo onde prevalece a mentira, o roubo e o homicídio. Algo que a sociedade moderna esquece, algo que você não vê na mídia, algo que você não vê destacado nos grandes e bons jornais que existem, algo que você não vê estampado por aí, que os educadores não falam, que os governos não pregam, mas que os salvos em Cristo sabem muito bem, é que a natureza carnal é maléfica, ela não tem freio, ela está no nosso ser. Por isso o salmista diz no Salmo 51:5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Apesar do avanço tecnológico, educacional, científico, por que as pessoas se matam? Por que as pessoas se odeiam? Por que as pessoas são racistas? Por que as pessoas desprezam umas às outras?
Por que precisa ter leis para que os homens não cometam crime contra as mulheres? Na verdade, porque cada ser humano há dentro dele uma natureza pecaminosa. Assim, não são transformados ou não nasceram de novo. Precisam sim da severidade da lei. Apesar de tanta aberração que a gente vê aí, eles precisam da severidade da lei, para que os males não se alastrem cada vez mais. Precisamos entender que fora da lei do Espírito Santo de Deus, não há outra forma do homem ser transformado. Isso só vem por meio do poder da palavra de Deus. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, para os insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irrelevantes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente. É para todo aquele que se opõe à sã doutrina. É o que Timóteo, ali 1 Timóteo 1, 8 a 10, é o que Paulo fala ali. E para nós caminharmos nesses versículos e explicarmos cada um deles, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem ele pede dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Quando o cristão, quando você e eu, quando aquele que quer agradar a Deus, quando aquele que realmente foi mudado e transformado pelo poder da palavra de Deus, quando o cristão passa a ter a consciência de si mesmo e das suas atitudes, ele entende que doravante deverá manifestar as atitudes descritas ali em Mateus nas bem-aventuranças. Por meio dessas virtudes, será impulsionado a não agir mais pelo espírito de vingança, a não reagir como aqueles que não foram transformados ainda. Paulo tinha consciência em quem se transformou. Ali, em Gálatas 2:20, ele fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta afirmação, Paulo destaca que o eu egoísta, o eu interesseiro, o eu carnal não tinha mais poder na sua vida, mas sim era o Espírito Santo que atuava, que agia, que de alguma maneira sufocava o eu que outrora dominava na vida dele. O cristão vive em um mundo que impõe suas normas cotidianamente. Fora isso, somos desafiados, somos afrontados pelos homens perversos. Como iremos nos comportar, como iremos reagir frente a tudo isso que eu e você sofremos a todo momento? Volto a repetir, a ação maravilhosa da pregação de Jesus, falando das bem-aventuranças, brotando dentro de nós com a ação do Espírito Santo, nosso comportamento, se isso não for verdade, nosso comportamento se igualará ao homem carnal. Se essas ações da bem-aventurança, que a palavra de Deus foi ensino de Jesus no Sermão do Monte, não se fizer claro na nossa vida, você vai acabar
continuando não levando desaforo para casa. Se a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus não for verdade, você vai continuar não abrindo mão dos seus direitos. Você vai continuar agindo e dando a sentença de morte, de pena a todos aqueles que são perversos. O salvo em Cristo é consciente de que as pessoas do mundo têm atitudes totalmente diferentes das suas, pois vivem plenamente dominados pelo pecado, são cegos, de modo que o cristão não pode responder de forma semelhante ao que eles fazem. Você não pode se igualar, você não pode usar aquela frase, ele fez assim, pois me deu o direito de fazer assado também. Não! As pessoas do mundo irão priorizar os seus interesses, os seus direitos, e por esse motivo eles são a favor da vingança, querem proteger os seus interesses, os seus bens, querem proteger a sua honra, querem proteger o seu patrimônio, querem proteger o seu status, querem proteger o seu ego. O cristão não vive mais no eu. Sua mente e coração são dominados pela ação do Evangelho. Suas prioridades são a do reino. Por isso, às vezes, e talvez muitas vezes, eles perdem o seu direito por causa de Cristo. A honra, a glória, o louvor, a força, pertencem a quem? A Deus. Toda a honra, toda a glória a Ele. Então a nossa vida é em prol para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, Ele seja louvado, Ele seja adorado. Nós não podemos reivindicar valores, créditos, posturas para o nosso próprio deleite. Não! A luz que brilha tem que ser a luz de Jesus Cristo. A essência da nossa caminhada tem que ser exaltar a Ele. A palavra que saia da nossa boca tem que falar dEle. Tudo é para Ele, dEle, vem dEle. A parte B do versículo 39 diz assim: se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Recebe uma bofetada no rosto e vira a face para que, se vá receber, receba uma bofetada na outra face. Isso naquela época e hoje também é visto como uma grande ofensa. Pela lei judaica, o agressor seria multado e castigado. Jesus estava dizendo que era preciso oferecer a outra face e não procurar meios legais disponíveis naquele tempo para buscar justiça. Jesus não era um mestre teórico. O que ensinava e pregava, ele praticava. Quando atingiram a sua face, ele sofreu calado. Esse ensino não era fácil aos olhos humanos, muito menos para os judeus que esperavam um Messias libertador, que viesse tirar as garras de Roma do povo judeu. Jesus, porém, queria que cada discípulo seu não fizesse nenhuma exigência de direitos, que prontamente desistisse de contendas, desistisse de brigas, procurasse ser justo e misericordioso. Versículo 40.
Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Naquela época, até a roupa do devedor, Jesus está falando nesse processo de algo penal, algo jurídico, né? Então, naquela época, até a roupa do devedor poderia ser tomada como parte de pagamento da dívida, porém, deveria ser devolvida no final do dia, para a pessoa não passar frio. O que Jesus ensina é que caso uma pessoa sofresse um processo, desse o que estivesse sendo cobrado e algo mais valioso que ela tivesse. Resolva a contenda. Desembolse o que for preciso e até o que é mais valioso para resolver essa pendência. Essa ação só faz quem tem o amor de Deus no coração, pois deseja logo que a situação seja resolvida, e nem quer viver com um sentimento de vingança, de egoísmo e de maldade dentro do seu coração, pois é uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 41. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Era costume no tempo de Jesus, ou seja, quando os romanos estavam dominando o povo judeu, que quando, ao enviar um emissário de um lugar para o outro, quando essa pessoa chegava nesse lugar, alguém fosse ao encontro dele, essa pessoa carregasse as suas bagagens, até chegar ao lugar determinado. Disse que os habitantes daquele lugar tinham que disponibilizar seus animais, suas carruagens, em prol desse estrangeiro. Desenvolver tal missão não era fácil. Envolvia tempo, envolvia dinheiro. E Jesus queria que os seus discípulos estivessem prontos para servir em qualquer situação. Quer agradável ou não, mesmo que não envolvesse lucro e sim perda, tudo deveria ser feito com alegria, amor, e ainda fazer além daquilo que as pessoas estivessem pedindo. 1 milha são 1.500 metros. 2 milhas, 3.000 metros. É essa postura que Jesus quer que eu e você tenhamos. Ah, pastor, eu quero servir a Deus. Ok. Ah, pastor, eu estou disponível para a obra de Deus. Amém. Ah, Senhor, o meu desejo é falar de Deus. Amém. Mas a questão que Jesus coloca aqui para mim e para você, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Você está disposto a ter esse padrão de servir a Deus? E para finalizar o versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Não é fácil, mas Jesus diz aos seus servos que eles deveriam atender àqueles que pedissem. É bom levar em consideração que aqui o princípio exposto por Cristo é geral. Ele não nomeia quem você vai ajudar e para quem você dá. Ele fala, dê a quem lhe pede. E é bom você ter esse princípio que Cristo coloca.
E quem age dessa forma não está resistindo aos perversos. Porque se você qualificar aquela pessoa, eu não vou ajudar, porque ele é perverso, você está falando que você está resistindo ao perverso. E Jesus acabou de falar, não resista ao perverso. O contexto mostra que você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Então, o conceito, a análise, a avaliação de dar ou não é sua. O Senhor coloca no seu coração o desejo de servi-lo, de agradá-lo, e isso inclui você ajudar a quem lhe pedir. Devemos atender às necessidades dos outros, porque Deus concede coisas sem que de fato mereçamos. Você já pensou se Deus só desse aquilo que você merece? Você já parou para pensar nisso? Se você está querendo receber coisas de Deus, entenda que você não recebe aquilo que você merece, mas aquilo que Deus quer dar, porque Deus é bom. Ele não vai contra a sua natureza. Eu e você vamos contra essa questão, porque nós rotulamos quem merece quem merece receber e quem não merece receber. Mas não é um conceito meu, não é uma avaliação minha e sua. Então o nosso papel é dar, é ajudar, é ofertar, é acolher. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo, o que a pessoa vai deixar de fazer com aquilo, não é responsabilidade sua. Seu exemplo de bondade, o exemplo de Jesus de bondade é singular, pois mais à frente, em Mateus 5,45, a gente pode ler que ele faz nascer o sol e concede chuva para justos e injustos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não faz divisão, eu vou dar um ar mais puro para o crente, para aquele que me serve, para aquele que está louvando, para aquele que está pregando, e aquele que está caído na rua, nas drogas, na sarjeta, no pecado, eu vou dar falta de ar, não. Deus dá o ar, dá chuva, dá o sol, porque Ele é bom para todos. Isto faz parte da sua natureza, Ele é bom. Tiago diz que dele vem toda boa dádiva. Toda boa dádiva vem de Deus. Enfim, nosso Senhor queria dizer que quem é verdadeiramente seu discípulo tem o coração banhado pela generosidade. Assim, meus irmãos, que nesta manhã, você e eu que busca trilhar na perfeição de Cristo, que busca obedecer esses princípios, nós possamos estar firmes e seguros nesta palavra, possamos desfrutar hoje e eternamente desta caminhada com Deus, que possamos ser imitadores de Jesus Cristo, imitadores dos seus, obedientes aos seus preceitos, né? E quem vive em amor nunca vai expressar ódio, nunca vai expressar palavras grosseiras, nunca vai desprezar. Quem vive amor jamais vai praticar o mal, nem mesmo para o seu pior inimigo. Se você tem um perverso aí guardado no seu coração, que você não ajuda, que você não olha, que você tem todas as condições de condená-lo à morte, lembre-se, Deus é bom. Deus morreu por essa pessoa. E talvez Deus queira usar o amor dele na sua vida para alcançar esse perverso. A perfeição absoluta
é unicamente de Deus, como bem disse Jesus ali em Mateus 19, 17. Inclusive, para muitos gregos, a perfeição era uma característica dos deuses, mas pelas Escrituras Sagradas, o cristão poderá participar da perfeição quando viver neste mundo segundo o querer de Deus. Logo, será segundo a imagem de Cristo. Que esses versículos que muitas vezes são mal interpretados, muitas vezes não são colocados como prioridade na nossa vida, comecem a fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Curve a sua cabeça. Queria perguntar se tem alguém hoje no nosso meio que deseja tomar uma decisão de seguir a Cristo, de abrir o seu coração para que Ele reine e governe na sua vida, desejar que Cristo cuide de todo o seu ser. Tem alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Levante a sua mão, a gente vai orar por você. Ainda com a cabeça curvada, eu quero fazer um convite para todos vocês. Você deseja ser limpo de todo sentimento de vingança? Você deseja que o Senhor o liberte de priorizar os seus direitos? Você deseja que o Senhor lhe dê a direção para resolver toda e qualquer pendência da sua vida, libertando-o das pendências em qualquer área? Você deseja isso? Você deseja servir a Deus com alegria, amor e humildade, a ponto de andar a segunda milha? Você deseja ter um coração generoso e pronto a dar e praticar o amor até para o seu pior inimigo? Qual a atitude que você vai ter? A atitude de amor ou a atitude de vingança? Fique em pé, eu vou orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, eis aqui a Tua palavra, eis aqui os Teus preceitos, eis aqui os Teus ensinamentos, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, porque em muitas vezes, Senhor, a vingança, o desejo de julgamento, o desejo de selecionarmos, o desejo de defender a nossa causa, de defender os nossos interesses, muitas vezes isso tem gritado dentro de nós, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a nossa vida tem sido de escândalo no meio da Tua igreja, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o nosso procedimento tem entristecido o Teu coração, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos usado essa lei que retribui exatamente na mesma proporção e até mais aquilo que a gente sofre, Senhor. Ó Pai Santo, o Senhor conhece o nosso interior, Senhor. E diante da Tua palavra, diante desta luz que está iluminando a vida de cada um aqui nesta manhã, Senhor, eu peço, eu clamo a Ti, ó Espírito Santo de Deus, aquele que mora dentro de nós, aquele que pode trabalhar no coração, na mente, e fazer algo novo. Eu peço a Ti, Senhor, atua, Senhor, nesta área muitas vezes escura, escondida, de erro, de pecado, de má conduta, de procedimento errado, Senhor. E nós queremos sim, a partir de hoje, Senhor, nos adequarmos ao Teu ensinamento, Senhor. A sermos realmente essa nova criatura, transformada e mudada pelo poder e ação do Evangelho, que é a palavra viva de Deus.
Limpa de nós o pecado, limpa de nós o erro, limpa de nós a justiça, que é chamado de trapo de imundície, Senhor. Que a essência da verdade, que a essência da misericórdia e graça, que a gente recebe diariamente, faça destaque na nossa vida, Senhor. Que tenhamos sim uma atitude, Senhor, uma atitude de amor, uma atitude de misericórdia, de generosidade, Senhor, porque é isso que a gente tem recebido de Ti, ó Pai. Limpa de nós, limpa do nosso histórico, limpa da nossa conduta, limpa do nosso hábito, limpa da nossa postura, toda postura de vingança que não agrada a Ti, Senhor. Haja a Tua justiça na nossa causa, Senhor. Haja a Tua justiça, Senhor, quando formos afrontados. Haja a Tua justiça quando a gente for enganado. Haja a Tua justiça quando a gente faz alguma coisa de errado, Senhor. Limpa de nós isso, Senhor. Restaura em nós a alegria de Te servir, Senhor. Restaura em nós o prazer de caminharmos alegremente diante de Ti, Senhor. Que saiamos daqui, sim, é diferente da forma que adentramos, não como uma frase repetida todo culto, todo momento, mas que realmente, Senhor, esta palavra seja contundente na nossa vida, Senhor. Quebra o nosso eu, quebra a nossa vontade, quebre, Senhor, as regras que temos, Senhor. Que esses versículos, Senhor, que o Senhor ensinou no Sermão do Monte, falando sobre a vingança, reine na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. No nosso interior, esta palavra seja sólida e firme e concreta, Senhor. Faz isso, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus.